Amém? Glória a Jesus. Sobre toda geração. Pai do Senhor, igreja, boa noite. Glória a Jesus. Amamos Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, glória. Teu nome é vida, glória a Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Cante comigo. Você que está na cadeia agora, cante. Você que está no hospital, cante. Eu declarar seu nome sobre toda alma e depressão. Glória a Jesus. Ansiedade, medo, sai agora. Clamamos Jesus. Glória a Deus. Cante. Glória. Nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus quer ouvir a tua voz. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Pode cantar, você que está na cadeia, você que está no hospital, cante. Xalacalada, Jesus quer ouvir a tua voz. Você não precisa ser um cantor famoso. Seja famoso para o céu, cante. Você que precisa de um milagre, cante. Aleluia. Cadeias, às vezes cadeias da enfermidade, do problema, vem me incendiar. Cante, clame em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pelas ruas, o nome de Jesus. Glória. Escuridão, trazer a sua luz. Sua família, clame o santo nome Jesus. Glória a Jesus. Quebra as cadeias nessa noite, Jesus, contra nossas vidas, contra a vida de alguém que precisa de um milagre, Senhor, de um livramento, de uma cura. Clama, glória a Deus. Aleluia. Trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Esse nome é poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Só o nome de Jesus. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Agora vamos orar, que eu já vou estar entrando na palavra, amém? Glória a Deus. Eu cantei um pouquinho só para incentivar você a cantar também. Cante, não importa onde você se encontra agora. Se você se encontra na cadeia, se você se encontra em casa, se você se encontra no Brasil ou fora do Brasil, porque Jesus, ele te escuta em qualquer lugar. Imagine que Deus coloca o escabelo dos seus pés sobre o globo da terra. Esse Deus é grande, é poderoso, né? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, clame o nome de Jesus. Se você estiver agora no leito de um hospital, clame o nome de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor de coração. Aleluia, glória a Jesus. Porque, aleluia, quando chegarmos diante de Deus, não tem grande nem pequeno, todo mundo vai ser igual. Aleluia, você vai precisar ter um passaporte do céu. Clamar, não importa se aqui no Brasil ou fora do Brasil você é considerado grande. Lá no céu não tem grande não, só tem um grande. O grande do céu é Jesus. Aleluia, é Deus Pai, é Deus Filho, é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. É necessário, aleluia, glória a Jesus, aleluia, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, confiar nele, não importa. Olha esse cenário aqui, é um cenário tão simples, mas aqui Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina nesse lugar. Aleluia, esse cenário aqui não tem nem aqui o piso é grosso ainda. As paredes ainda estão inacabadas, mas aqui Jesus reina.
Jesus reina nesse lugar. Mas quando chegar naquele grande dia, lá no céu não vai ter especial, todo mundo vai ser igual, vai ser julgado. Todos vão passar diante do trono, aleluia, do grande trono branco, diante do trono do grande, que são grandes é Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Amém, meus irmãos? Então, vou fazer uma rápida oração. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora eu vou estar lendo a Tua palavra, Senhor. Visite essa pessoa agora, Senhor, que precisa de um milagre. Perdoa os pecados dessa pessoa. Perdoa as falhas, iniquidade. Ó Pai, tenha piedade, Senhor, se revele para essa pessoa. Meu Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Quer seja, Senhor, na cadeia, quer seja em casa, quer seja no hospital. Meu Deus, visita essa vida, converta essa mente, converta esse coração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, liberta essa vida, meu Pai. Alcança essa vida, Jesus, pelo poder que há no Teu nome. Teu nome é cura, Teu nome é vida, Teu nome é poderoso, Jesus. Visite essa pessoa, impacta essa pessoa com Teu poder. Só quem pode curar é o Senhor. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor pode. Aleluia, Tu és o dono da cura. Aleluia, sem Ti nada nós podemos fazer, mas em Teu nome nós podemos operar prodígios, sinais e maravilha. Aleluia. E toda a cadeia da perseguição agora caiu por terra. Toda a cadeia, todas as trevas vem cair por terra agora nesse momento, Jesus. Socorre alguém que precisa de um socorro. Socorre alguém que precisa de um livramento. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mas que não venha temer mal algum. Porque se confiarmos, o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Tu és grande, Tu és poderoso, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dissipa as trevas agora. Quebra as cadeias, em nome de Jesus. Aleluia, destrói toda a força contrária. Destrói todo o mal agora, Jesus. Toda oposição contra a Tua palavra. Em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra. Espírito Santo, aleluia, me direcione agora, me traga a revelação da palavra. Eu vou estar lendo a Tua palavra, aleluia. Que em Teu nome o Senhor venha me direcionar. O Senhor venha me guiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te peço, te agradeço. Me cobre com Teu sangue. Cobre essa pessoa agora que crê no Senhor. Aleluia, que precisa da Tua misericórdia. Cobre com Teu sangue essa pessoa, Senhor, que precisa de um grande livramento, de uma proteção divina. Cobre essa pessoa com Teu sangue. Clame o nome de Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra agora. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, mas eu já estou indo para a palavra. Eu quero dizer para você que gosta de ouvir a palavra pregada aqui nesse lugar. Aleluia. Eu quero pedir para você que você me ajude. Eu não prego por fama, mas nesse mundo a gente precisa, né? Não estou pedindo oferta, não estou pedindo pix, não estou pedindo nada, mas eu quero que você dê um like. É necessário. Amém? Glória a Jesus. Você que acredita que Deus usa a minha vida na palavra, você que acha que é uma brincadeira, não fique assistindo, não perca seu tempo. Mas você que acredita que Deus usa a minha vida, porque eu não brinco de servir a Deus, amém? Aleluia, glória a Jesus. Eu não estou brincando de fazer culto, aleluia, glória a Deus. Então você que crê que Deus é na minha vida, se Deus já falou comigo, falou com você alguma vez através da minha boca, então dê um like nessa noite, amém? Ou mesmo outro dia que você assistir, glória a Deus, amém? Eu nunca pedi, mas eu quero pedir isso hoje, tá? Deus te abençoe. Vamos para a palavra. Essa palavra, meus irmãos, já tem alguns dias que Deus me deu essa palavra, né? E eu vou estar pregando hoje. Uma palavra simples, que é a palavra do Senhor. É simples, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho dos céus. Quem quer ser salvo não vai errar. Aleluia. Glória a Jesus. Nem os loucos. Imagine, né? Aleluia. Glória a Deus. E ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que para os sábios as coisas de Deus é loucura. Aleluia. Glória a Jesus. E para Deus as coisas do homem é loucura. Deus é tremendo, né? Maravilhoso, glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo então aqui em Mateus 5. O título é O Sermão do Monte.
as bem-aventuranças. Amém? Então vamos estar lendo. Glória a Deus, aleluia. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-nos, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia, glória a Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Glória a Deus, aleluia. Tremendo, né, meus irmãos, essa palavra. Parece uma palavra simples, é simples, mas que Deus fala conosco profundamente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus é tremendo. Então, Jesus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse e aproximou os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. E aí Jesus começa a ensinar, né? Aleluia, as bem-aventuranças. Ele dizendo que, glória a Deus, o que significa ele ensinando ali? Era ele dizendo, olha, é Jesus dizendo, aleluia, ensinando como que Deus Pai, aleluia, Deus Pai se agrada de nós. Ele nos ensinando que natureza Deus se agrada de nós, né? Ele nos moldando, nos ensinando, aleluia, como é que Ele se agrada de nós. Que nós somos bem-aventurados para Deus quando Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Totalmente diferente do mundo, né? Porque se a gente chorar para o mundo acha que nós somos tolos, somos bobos. Mas para Deus nós somos bem-aventurados. Glória a Jesus. Aleluia. Para Jesus nós somos bem-aventurados quando choramos. Aleluia. Não quando fazemos alguém chorar, mas quando nós choramos nós somos bem-aventurados. Aleluia. Glória a Jesus. E bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E eu creio que essa terra aqui, aleluia, glória a Deus, que Deus está falando, eu creio também que é a terra da promessa, né? É a terra, é a salvação, a terra, aleluia, que nós almejamos, é a Sião que nós desejamos ir para lá um dia, glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, quando às vezes a gente tem sede de justiça por algo, aleluia, não é pecado, porque nós somos bem-aventurados. Deus se agrada de termos fome e sede de justiça.
É nós não nos conformar com certas coisas erradas. Então, quando nós temos fome e sede de justiça, nós somos bem-aventurados. Porque faz parte da natureza de Deus, né? Aleluia. Porque Deus se compadece do pobre, do necessitado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Então, quanto mais nós tivermos misericórdia, nós alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, né? Como também tem um salmo que diz, o Salmo 24, né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, né? Glória a Deus. Que não entrega a sua alma à vaidade. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores, aqueles que evitam, né? Que evitam contendas, né? Então, são bem-aventurados os pacificadores, que traz a paz. Aleluia, glória a Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, por causa da justiça. Glória a Deus, aleluia. Eu creio porque serve a Deus, porque Jesus simboliza a justiça. Aleluia. E quem tem a presença de Deus incomoda. O inimigo não suporta, o inimigo fica furioso. Muitas das vezes a pessoa persegue a outra de graça. Aleluia, glória a Jesus. Tem pessoas que perseguem a outra de graça. Às vezes até acha que tem uma razão para perseguir, mas às vezes persegue só porque não suporta a pessoa. Às vezes não suporta a aparência. E quando critica a aparência de alguém, irmão, está desfazendo do Criador. Por quê? Aleluia. Se eu tenho esse cabelo, porque o Criador me fez assim. Posso até melhorar, fazer algumas coisas, mas eu sou assim, exatamente assim. O meu natural é esse cabelo. O meu natural é essa altura. O meu natural é essa aparência. Por mais que eu me arrume, eu posso melhorar alguma coisa aqui, outra ali, mas não vou mudar muito. Então, meus irmãos, o Criador, Ele nos faz exatamente como Ele quer. E quando eu e você despreza a aparência de alguém, nós estamos zombando de Deus. Porque Deus fez aquela pessoa como Ele quis fazer. Pode-se melhorar até alguma coisinha aqui, outra ali, na aparência de alguém. Mas, no todo, não dá para mudar muito, né, meus irmãos? Então, nós não devemos zombar da aparência de alguém. Porque quando você zomba da aparência de alguém, da cor de alguém, da altura de alguém, você está zombando do Criador. Você não está zombando só da pessoa. Você está zombando daquele que criou aquela pessoa, que fez, que escolheu em que família aquela pessoa ia nascer, que escolheu em que país aquela pessoa ia nascer, que língua aquela pessoa ia falar. Aleluia, glória a Jesus. Então nós somos bem-aventurados os pacificadores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aleluia, glória a Jesus. Você é bem-aventurado quando você prega a palavra de Deus. Você é bem-aventurado quando você prega a verdade. Aleluia, glória a Jesus. Porque nessa geração, pregar a verdade da palavra é arrumar inimigos. Pregar a verdade da palavra, fique atento, porque você pode correr o risco de ser caluniado. Aleluia. De alguém arrumar para você um amante, arrumar para você alguma coisa, inventar contra você. Mas Deus nos consola dizendo que nós somos bem-aventurados. Não é fácil, né, meus irmãos? Mas nós somos bem-aventurados quando pregamos a verdade. Aleluia. A verdade não nossa, mas da palavra de Deus. Nós somos bem-aventurados quando pregamos a verdade da palavra de Deus. E Ele diz, mentindo por minha causa, disseres todo mal contra vós. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando alguém vir mentindo, disser todo mal contra você, inventar uma calúnia, desfazer,
aleluia, de perseguir diversas perseguições. E ainda dizer que em nome de Deus, que ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Quem vos injuriar? Nos deixar triste, nos deixar oprimido. Aleluia, glória a Jesus. Vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aleluia. E muitos virar a cara para nós, porque acreditou na mentira, na calúnia, no engano. Mas ele diz que nós somos bem-aventurados ainda assim. Aleluia. Quando muitos mentem contra a nossa vida, mas ele nos diz, Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados. Glória a Jesus. Regozijai-vos, por mais que seja difícil, né? Glória a Deus, porque é triste você ser acusado injustamente, você ser caluniado, mas se prepare. Pode acontecer. Pode acontecer de alguém até de repente ter a estratégia usada por Satanás para apresentar alguém para você, homem ou mulher. Cuidado. Ou te acusar de diversas formas. Existem vários tipos de acusações, né? Para manchar nossa imagem, para manchar nosso nome, nos defamar, nos caluniar. E se você pregar a verdade, ainda disser todo mal contra a sua vida, todo tipo de mentira contra você, porque você está pregando a verdade. Aleluia, glória a Jesus. É duro, não é fácil, né? Que Deus nos dê graça, que Deus nos esconda no esconderijo dele, porque nós somos bem-aventurados por Deus, não pelo homem. Porque pelo homem, nessa geração, quem pregar a verdade, fique em oração para Deus te dar livramento. Porque você corre o risco de ser caluniado. Você corre o risco de alguém tramar algo para deixar você sem saída e dizer assim, todo mal contra essa pessoa. Vocês correm o risco, mulher, de pregar a palavra e alguns vão te aceitar porque você é mulher. Ah, eu não aceito, eu sou homem, eu não aceito essa mulher pregando, eu vou inventar alguma coisa contra ela. Acontece também contra os homens, mas nessa geração acontece mais contra as mulheres, sabemos disso, né? De acusar, inventar calúnia contra a mulher, para que essa mulher não venha pregar a verdade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mas você, mulher, bem-aventurada, você, homem, que prega a verdade, você é bem-aventurado. E ainda que venha inventando calúnia contra mim e contra a tua vida, dizendo todo mal contra vós, em nome de Deus. Aleluia, Jesus. Jesus nos diz, vós, não quando realmente é uma verdade, mas quando é uma calúnia, nós somos bem-aventurados. Quero pedir também para você, irmãos, não assista meu vídeo só cortado, não. Procure assistir meu vídeo inteiro, amém, meus irmãos? Procure assistir meus vídeos inteiros, aleluia. Você que acredita que Deus fala na minha boca, aleluia. Porque eu não estou aqui, irmãos, eu não estou aqui inventando revelação nem profecia para ninguém, não. Eu estou falando a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus é tão tremendo, né, meus irmãos? Aleluia, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, né? Há um tempo atrás, meus irmãos, eu já comentei sobre uma vigília que eu frequentava, né? E imagine, irmãos, que eu ia para aquela vigília, eu pegava... Na época, não existia, lá em São Paulo, né, não existia ainda bilhete único. Então, assim, quando eu pegava o ônibus para ir para a vigília já tarde, né, eu pegava 3 ônibus às vezes. Tinha noite, irmãos, que era uma loucura. As pessoas ficam escandalizadas por ver meu jeito de pregar, mas eu sempre fui assim, meus irmãos. Pela misericórdia de Deus, sempre fui assim, né? Que eu possa, claro, melhorar mais, mas glória a Deus. Se você considera uma loucura, glória a Deus então por essa loucura, porque, glória a Deus, Deus colocou uma paixão, um amor no meu coração pela obra dele, né? Aleluia. Os irmãos imaginam, irmãos, que antigamente eu pregava
Antigamente o jogo do Corinthians era no Pacaembu, né? E às vezes, meus irmãos, eu ia pegar, porque eu saía do trabalho, eu trabalhava também materialmente, então eu ia pegar o ônibus para Vigília. Às vezes eu pegava o ônibus 11h30, meia-noite. Exatamente na hora que os torcedores dos times estavam saindo ali do Pacaembu, né? Claro, principalmente ali antigamente o Corinthians era ali o campo do Corinthians era do Pacaembu. Os irmãos imaginam que antigamente eu entrava dentro de um ônibus com folhetinho da palavra de Deus. Parecia uma loucura, né? Mas eu não tinha medo, eu pregava para os corintianos e para qualquer outro time, porque eu não tenho um time na terra, meu time eu sou de Jesus. Não tenho preconceito com quem tem o seu time, mas enfim. No meu caso, eu não tenho um time específico, eu só torço para o Brasil. E aí, meus irmãos, eu pregava. Então, pregar para mim hoje, alguns ficam escandalizados. Hoje eu estou pregando a palavra aqui, hoje, agora, estou gravando essa palavra. Quando eu sair na rua amanhã, irmãos, eu vou ver algumas caras viradas para mim. Você está entendendo? Eu vou ver umas cara feia, umas caretas. Para mim já é normal. Porque tem gente que acha que eu estou querendo me aparecer, que eu estou... E ainda, como eu disse para os irmãos, ainda que Deus me levantasse hoje, agora, quem pode me segurar? Se Deus quiser levantar alguém hoje, agora, eu não aceito, porque eu passei a prova e a pessoa chegou agora. Irmão, quem é eu e quem é você para não aceitar, meu irmão, minha irmã? Você é o dono do céu? Eu sou o dono do céu? Não. O dono do céu, ele diz, olha, eu dou o salário que eu quiser para quem eu quiser. Ele dá o salário que ele quiser, irmãos. Para quem chegou mais cedo, para quem chegou no meio, para quem chegou mais tarde. Né? Não é meu caso, eu cheguei lá atrás, né? Pode até não parecer, porque você olha para mim e diz assim, não, dessa daí não sai nada. Mas eu não estou preocupado com isso, tá? Porque o que ele tem me dado, eu tenho entregado. Eu não vou inventar algo além para dizer, nossa, não, eu vou passar o que Deus me dá. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, eu era uma jovem que eu pregava, eu não tinha medo, porque quem me chamou, sabe por que Deus me deu essa coragem para pregar? Porque quem me chamou foi Ele. Quem me chamou foi Ele, o campo é dele. Uns rega, uns planta, outros colhe, glória a Deus, aleluia. E eu quero mandar um recado para você, em vez de você se preocupar comigo, vai ganhar as almas perdidas, vai nas praças, vai nas ruas, se preocupar com as almas perdidas. Sabe por quê? O dono do céu cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família. Aleluia, glória a Jesus. Aquele que me chamou desde o começo, glória a Deus, continua comigo nessa caminhada. Ele está comigo, Ele me chamou logo que eu cheguei na igreja. Glória a Deus, aleluia. Não estou querendo me exaltar, meus irmãos, nem me justificar, mas eu quero mandar um recado para você, fique em paz com a minha alma. A minha alma tem dono. Vai ganhar as almas perdidas, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Então eu quero dizer para você que prega a verdade, continue pregando, porque você é bem-aventurado. Irmãos, do que adianta, irmãos, você pregar palavras que agradam ao mundo e desagrada a Deus? E as almas irem para o inferno, porque não aprenderam a verdade? Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Muitas das vezes uma pessoa vê uma pessoa que não tem condições financeiras e diz assim, é um pobre miserável. Aleluia. Mas, irmãos, nós temos que entender qual o pensamento de Deus. Porque para Deus, quem foi um pobre miserável? Não, eu não faço acepção, irmão. Não estou com inveja de ninguém, não, da prosperidade de ninguém, não. Que se Deus me prosperar, eu quero. Se Deus te prosperar, glória a Deus. Mas para Jesus, um grande dia, quando Lázaro, o mendigo, morreu, e o rico também morreu, não porque era rico. Não tem nada contra rico. Eu sei que tem servos de Deus também fiéis, ricos. Mas muitas das vezes as pessoas elas acham que Deus só está com aquele que tem bens materiais. Que Deus só está com aqueles, né? Irmãos, eu quero também falar outra coisa, mandar aqui alertar as igrejas, irmãos, porque eu me lembro, meus irmãos, quando na minha juventude, aleluia, já estou quase encerrando, mas se Deus me trouxe a memória agora é porque Deus quer que eu fale. Irmãos, eu me lembro que na minha juventude, irmãos,
Eu ia no culto de jovem, com os jovens, toda animada no culto de missão. Chegava lá no culto de missão, irmãos, vinha aqueles pregadores internacionais de equipe, que eu não lembro nem mais qual era a equipe agora, mas eu lembro que teve uma equipe que vinha dos Estados Unidos, pessoas que treinavam missionários para mandar para outras nações. Mas o que me entristecia, irmãos, é que eu não tinha uma mãe para pagar para mim, para fazer parte daquela equipe de missão. Eu não tinha uma mãe cristã, eu nem pai na terra eu já tinha mais. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, invista na vida daqueles também que está na igreja, que você puder investir. Porque, aleluia, glória a Jesus, investir no reino dos céus é isso. É você capacitar pessoas, é você também investir na vida de jovens, para fazer missão, para fazer a obra de Deus. Eu chegava lá toda empolgada, mas chegava uma hora, irmãos, que ali, naquela equipe, você tinha que pagar para participar daquele grupo de missão internacional. E eu trabalhava para me alimentar e para pagar aluguel. Você acha que eu ia ter dinheiro para pagar missão? Você acha que eu ia ter dinheiro para... eu não estou querendo me dar de coitadinha não, porque eu fiz missão mesmo assim. Eu fiz missão no centro de São Paulo. Eu não viajei para outros países, mas eu não viajei para outros estados para fazer missão. Mas eu fiz missão no centro de São Paulo. Nos hospitais, nas cadeias eu nunca fui, mas nos hospitais. Mas sempre orei pelos presos, sabe por quê? Por que um cristão ora pelo preso? É só quando tem um familiar lá dentro? Não. Por que um cristão ora pelo enfermo no hospital? É só quando tem alguém no hospital? Não. Jesus diz o quê? Estive nu, não me vestiste. Estive com fome, não me deste de comer. Estive preso, não me visitaste. Estive enfermo, não me visitaste, né? Então, glória a Jesus. Então, Jesus se coloca no lugar dessa pessoa que está em dificuldade. Ele se coloca no lugar dessa pessoa. E quando a gente faz uma coisa por alguém, não é por um interesse pessoal, porque a gente é bom. Não, bom só um, que é Deus. Nós fazemos porque Ele nos ensina. Nós fazemos porque nós somos bem-aventurados quando a gente faz o que a palavra nos orienta, o que Ele nos ensina. Então eu quero dizer para você que fala mal de mim, que ela não tem teologia. Eu não tenho teologia, sabe por que nenhuma igreja nunca investiu em mim? Você é revoltada? Não sou revoltada, porque a igreja não é obrigada não. Mas eu quero dizer que tem muitos que só investem nos seus. Não investe em alguém que chega, que não tem às vezes uma mãe para investir. Não tem um pai, que às vezes o pai até já morreu, não está mais na terra. Está entendendo, meus irmãos? Então, irmãos, invista. A riqueza da obra de Deus é para isso. Aleluia, glória a Jesus. É para, claro, para um obreiro ter um bom conforto. É digno, glória a Deus. Mas é também para você investir no reino dos céus. Quando você investe na vida de um obreiro, mas se eu investir na vida dele e ele não ficar tal tempo nessa igreja, a Bíblia diz que uns planta, um rega, outros colhe. E Deus dá o crescimento. E a obra é do reino. A obra nunca vai ser do homem na terra. A obra é do Criador. Nós somos, por mais que Deus te dê títulos, ou me dê títulos, glória a Deus, a obra é de Deus. A obra é do Criador, a obra não é minha, não é sua, não é de ninguém. A obra, nenhuma ovelha é de homem nenhum. Clamar, glória a Deus. Não, fique em paz. Aleluia. Eu tenho o direito de pedir a bênção e sair na bênção. Eu tenho o direito. Eu não vou abençoar essa pessoa porque não sei. As ovelhas de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Não quer abençoar? É você e Deus. Nós temos o direito de pedir a bênção. Ninguém é obrigado a ficar. Amém, meus irmãos? Você está cuspindo? Não estou cuspindo não. Eu agradeço a Deus por onde eu passei. Eu colaborei. No último ministério que eu passei, eu não tinha nenhum cargo lá. Não demorei. E não saí reclamando e nem quis cargo, meus irmãos. Porque eu já sabia, meus irmãos, o que Deus tinha comigo. Eu não quis nenhum cargo. Amém, meus irmãos? Eu não deixei nenhum cargo lá em aberto. O meu cargo agora é o que Deus me deu agora para fazer, eu estou fazendo. Lá eu não tinha nenhum cargo com ninguém, amém? Glória a Deus.
Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do tempo que eu fiquei lá. Não tenho nada contra ninguém. Aleluia, glória a Jesus. Não demorei lá. Você fica pouco tempo. O que importa se eu fico um pouco tempo ou muito? Não tem problema. O importante, irmãos, é eu não dever nada para ninguém. Amém? Glória a Deus. O importante é eu tratar as pessoas com amor, com respeito. Porque eu não destratei de ninguém. Não saí devendo nada para ninguém. Só o amor. Amém? E glória a Deus também, se eu tiver condições, sempre quando eu tinha condições, eu era dizimista. E agradeço a Deus quando eu posso ser dizimista, porque para mim é uma bênção. Glória a Deus, amém? Essa última igreja, o meu dízimo era muito pequeno, porque eu não tinha muito condições, mas quando eu trabalhava e tinha condições, sempre deu dízimo, né, onde eu congreguei. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é uma bênção. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, não se preocupe com a minha alma. E se você está preocupado com a minha alma, só ore por mim. Só ore. Amém? E pare de me perseguir em nome de Jesus. Porque eu sou bem-aventurada. Mesmo pregando que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, eu sou bem-aventurado. Agora você vai prestar conta a Deus. Em vez de você cuidar da sua vida, você fica perseguindo. Se você acha que você não tem que assistir meus vídeos, irmão, não assista. Fique na paz. Porque não adianta também você ficar assistindo meus vídeos e depois ficar me criticando. Deus não se agrada disso, amém? Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Esse irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós fizemos um culto um pouquinho mais tarde, me atrasei um pouco, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, me atrasei um pouquinho hoje, mas é isso. Vou estar orando mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar essa pessoa, meu Pai, que está assistindo, Senhor, esse vídeo, meu Deus. Meu Pai, que aqueles que precisam de uma cura, Senhor, o Senhor possa tocar, Senhor. Ó Deus, ainda que essa pessoa esteja em outro país, como eu sempre oro, aleluia, glória a Jesus, que o Senhor venha visitar essa pessoa na cadeia, Senhor. Aleluia, venha visitar essa pessoa no hospital, venha visitar essa pessoa no lar, em nome de Jesus, glória a Deus. Que o Senhor visite essa pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação, de um livramento. Essa pessoa agora que está viajando, que o Senhor venha guardar nas BR, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar na terra, no ar, aleluia, e no mar, Jesus. Que o Senhor venha guardar nos rios, aleluia, glória a Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor visite agora os missionários, as missionárias, pastora, aleluia, todos os teus obreiros, bispo, apóstolo, não importa, glória a Jesus, que o Senhor venha alcançar todos, meu Pai, todos aqueles que estão fazendo a obra, os servos e servas, Senhor. Visite, meu Pai, guarda seus lares, Senhor. Esconde os seus lares no teu esconderijo, Jesus. Dá um grande livramento. Repreenda, Senhor, todo mal, toda perseguição contra a nossa casa, contra nossos filhos, contra a nossa família. Livra, Pai, de perseguição espiritual e material. Livra de todo mal, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Amém? Então, que Deus te abençoe. Já estamos encerrando. Pai, Senhor Jesus.